Então, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos, né, nesse nosso quarto encontro das mesas de debates que nós estamos promovendo pela disciplina Música e Promoção de Saúde do curso de pós-graduação em Música e do curso de pós-graduação em Neurociências da UFMG. Essa disciplina, ela está sendo ministrada por mim, né, Renato Sampaio, musicoterapeuta e educador musical, e pelo professor Davidson Júnior, também musicoterapeuta e educador musical. Eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Davidson do Instituto Federal de Pernambuco, mas professor colaborador do nosso programa de pós-graduação em música daqui da UFMG. E aí hoje nós temos como convidado especial aqui no nosso trabalho o Dr. Gunnar Taetes, que é musicoterapeuta, enfermeiro, doutor em Ciências da Saúde e professor do curso de enfermagem da UFRJ, né? E também leciona para o curso de musicoterapia lá na UFRJ. E ele também vai falar um pouquinho dele e das outras coisas todas que ele faz aí também, né? Do grupo de pesquisa e outras coisas mais. Então, seja muito bem-vindo, Gunnar. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite para estar aqui participando dessa mesa aqui com a gente, tá? E aí, fique à vontade. Bom, muito obrigado já de antemão pelo convite. É sempre bom a gente poder estar nesses ambientes de produção de ciência né, multiplicação de saberes e conhecimentos. Dar uma boa tarde a você, Renata, e você também uma boa tarde aí para a Márcia, especial também aí conosco, a todos. Hoje eu estou com essa missão, essa tarefa de conversar um pouco com vocês, e aí, no sentido de conversar mesmo, vocês podem ficar à vontade para me interromper sempre que quiserem, por chat ou por áudio, tanto faz, não tem problema nenhum. Estou acostumado na graduação e eu trabalho bem com essa questão de a todo momento vocês terem essas incursões, porque trabalho na perspectiva da construção de uma aula e não de dar aula. Eu não dou aula, mas a gente constrói esse momento juntos. Uma aula nunca é igual a outra, ainda que eu fale sobre o mesmo tema. Então, fiquem à vontade para vocês poderem participar. E aí, nessa missão de pensar, né, a música e musicoterapia no ambiente hospitalar. Esse é um ambiente que eu convivo na musicoterapia nos últimos 12 anos, desde que eu fiz o curso no Conservatório Brasileiro de Música, a minha foi só a especialização. E na área da saúde eu estou há 20 anos esse ano, completando. Eu comecei como técnico de enfermagem, fiz o curso em 1999, sim, do século passado, somos velhos, sim, é isso, faz parte. Me formei em 2001 e comecei a atuar nas unidades hospitalares. E a gente tem um grande desafio, né, professora, até a Beatriz, outro dia a gente comentando, que é a gente se fazer presente enquanto musicoterapeuta nesse ambiente. E a gente, para se fazer presente nesse ambiente, a gente precisa dominá-lo, a gente precisa conhecê-lo, a gente precisa se apropriar. Então, para todos os musicoterapeutas, eu não sei se quantos daqui são músicos ou quantos que são musicoterapeutas, aí se vocês quiserem colocar no chat, só para eu ter uma Gunnar, ideia. desculpe, esqueci de falar isso para você. Porque é uma pós-graduação em música, Na né? Do verdade, assim, programa, né? a gente tem essa disciplina, ela está sendo oferecida por dois programas, pelo programa de pós-graduação em música e pelo programa de pós-graduação em neurociências. Então, a gente tem musicoterapeutas, tem educadores musicais, tem médicos, psicólogos, Que arquiteto, ótimo, bem tem diversificado. de tudo aqui. E esse encontro, ele está aberto à comunidade de um modo geral também. Então, nós temos diversos, pelo que eu vi aqui, diversos musicoterapeutas de outros lugares que não estão exatamente fazendo a disciplina, mas vieram participar desse momento aqui, dessa conversa. Tá ótimo, que bom. Bom, então, nessa perspectiva multidisciplinar e multiprofissional que a gente está acostumado a ver no ambiente de saúde, e para que a gente tenha cada vez mais, não só na multidisciplinaridade, mas quem sabe a interdisciplinaridade, não vou nem entrar no mérito da transdisciplinaridade no ambiente hospitalar, porque
é quase uma utopia, né? Apesar de Mohan trazer isso muito bem para a gente, quando ele faz uma reflexão sobre o pensamento complexo e traz a transdisciplinaridade como parte dessa ciência humana, quase que pensando futuramente. O problema é que esse futuro já chegou e a gente continua ainda como se estivesse no século passado, né? A gente não, algumas coisas não evoluíram como deveriam ou como poderiam acompanhar. Bom, e aí como que a gente começa a pensar a introdução da música e a musicoterapia no ambiente hospitalar? Para aqueles que não conhecem, né, ou não sabem aí a diferença, então, entre a música como terapia feita, utilizada por outros profissionais não musicoterapeutas e a musicoterapia, eu gosto muito da definição da Federação Mundial de Musicoterapia, que traz uma questão muito simples de você entender que se você faz musicoterapia ou se você faz música como terapia, de forma transversal, de forma em outras ciências, né? Esse é pelo simples fato de você ser ou não um musicoterapeuta qualificado. Né? Então, eu gosto dessa definição porque ela traz não só a utilização dos elementos, né, como ritmo, harmonia e outros elementos que a gente utiliza de formas com técnicas e teorias da musicoterapia, mas eu gosto muito de me apoiar nessa possibilidade de pensar o musicoterapeuta a partir desse profissional ser um profissional qualificado e hoje ele pode se qualificar pela graduação ou pela pós-graduação ainda. Acredito que no futuro talvez a gente caminhe apenas pela graduação, mas não, isso é apenas uma percepção minha. Aliás, hoje entendo apenas todas as ideias e conceitos que não forem de outros que eu referencie, são apenas as minhas verdades, mas não precisa ser a sua verdade. Né? Na saúde é muito difícil você pensar em verdades absolutas, diferente das ciências exatas. Então, a gente precisa conhecer cada caso, conhecer cada situação, para que a gente possa tentar utilizar as verdades ou aquelas verdades universais, propriamente dita. Bom, quando eu me propus a conversar hoje com vocês sobre esse tema, eu fui fazer uma rápida revisão aí na literatura, né, para a gente entender por onde caminha hoje, em 2022, a música e a musicoterapia na unidade hospitalar, ou seja, quais são os objetivos, os principais objetivos da utilização da música e da musicoterapia pela musicoterapeuta numa unidade hospitalar. E aí a gente pode pensar que os primeiros relatos aí datam do século XIX, e aí você tem relatos ainda nas notas sobre enfermagem da enfermeira Florence Nightingale de 1859, que foi a época em que ela traz esse texto, em que ela empiricamente utilizava sem nenhum, ela tinha processo de observação sistemática, estatística, ela era matemática e ela era enfermeira de formação, criou-se a enfermagem moderna a partir dela, e ela traz essa perspectiva da música, mas ainda num contexto muito sem entender ou não buscando as razões de por que provocava algum benefício nos pacientes nas unidades hospitalares, à época em Londres, aí do século XIX. Bom, depois disso a gente vai lembrar e vai pensar, né, na Isa Maud Wilson, que também era uma musicista e enfermeira, né, que vinha responsável pela criação, à época nos Estados Unidos, da Associação Nacional de Música nos Hospitais. Essa Associação Nacional de Música nos Hospitais, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países da Europa, ainda se sustentam nessa possibilidade. A gente tem alguma coisa sobre isso no Brasil, a gente ouve, né, falar, tem algumas pessoas em São Paulo que não são musicoterapeutas, mas que que são músicos, e se apoiam na utilização da música na unidade hospitalar. Depois vocês podem aí pensar e até dizer o que vocês acham, se vocês são a favor ou contra. Ou no a favor ou contra é muito raso, né? Mas o que vocês pensam da utilização da música por não musicoterapeutas numa unidade hospitalar? Se vocês pensam... Acho que tem algum som ligado, algum microfone aberto, Renato. Aí foi. Acho que foi? Foi, né? Porque às vezes pode atrapalhar o pessoal para ouvir. Foi, né?
Foi, tá ok. Tá tudo Tá desligado. ótimo. Obrigado, querido. Então, quando você pensa nessa possibilidade da utilização da música por não musicoterapeutas, e aí eu vou trazer essa reflexão dizendo o que eu penso sobre isso, mas quero que você comece a pensar, você que é um profissional, um pedagogo, ou é um profissional não musicoterapeuta, e como você utilizaria a música no seu dia numa unidade hospitalar. Bom, e aí a gente começa a pensar que a partir dessa Associação Nacional lá de Música nos Hospitais, criado pela Isa Mount, nos Estados Unidos, isso a gente está falando na década de 40, né? E ela vai ser uma das primeiras também professoras, né, dentro de um curso oficial de musicoterapia pela Universidade de Colômbia, né? No final da década de 40. E aí ela, na época, ela tinha um trabalho sobre a utilização da música para o tratamento de dor física e emocional de soldados feridos da guerra. Né? Então, isso ficou muito conhecido, vocês já devem ter lido, provavelmente, a música como terapia sendo utilizada nesses hospitais, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, né? Executada por músicos, né? Por músicos profissionais, né? Ela ressalta nos textos que eram músicos profissionais, que tinham alguma comprovação à época por observações sistemáticas sobre efeitos relaxantes e sedativos, produzindo apenas pela audição musical nesses doentes de guerra, né? E aí a gente vê também que depois dessa data, e lá para a década de 50 e 60, também começa a se pensar na música muito na Argentina, também na época tinha uma epidemia grande de poliomielite, e aí começa a se pensar e desenvolver, né, a partir da década de 60, culminando aí na década de 70, quando chega o primeiro curso de pós-graduação e depois o primeiro curso de graduação em musicoterapia no Brasil. E a gente está numa trajetória, né, veja, de 72, né, do primeiro curso de graduação, 2022, estamos a 50 anos de existência no Brasil, né? Não 50 anos desde a primeira formação, mas nós temos um caminho percorrido na musicoterapia. E aí eu começo a perguntar, né? Começo a indagar, fazer perguntas. Por que, então, a gente vê tão poucos musicoterapeutas nas unidades hospitalares? Recentemente, Renato e eu participamos de um evento, né? Musicoterapia do segundo encontro internacional da UFRJ, e uma das coisas que eu trouxe, né, nos meus 5 minutos de fala, era justamente essa problematização de tentar buscar por que nós, enquanto musicoterapeutas, né, a gente não se apropria desse espaço, porque se você parar para pensar e analisar os últimos 2 anos de pandemia, eu vi muito músico com música nos hospitais, muito. Seja com instrumentos, com violino, com violão, que são profissionais, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que têm algum conhecimento de música, nem sempre são, e muitas vezes não são músicos com formação, né, teórica e graduação, por exemplo, mas que se utilizam da música na perspectiva de tentar humanizar. E aí eu entro para a vertente da Política Nacional de Humanização. Ano que vem, nós completamos 20 anos da Política Nacional de Humanização pelo Sistema Único de Saúde. Em 2001 é criado o primeiro programa, né, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, e aí, em 2003, entende-se que a humanização ela acontece em todo o contexto de saúde, não só na assistência hospitalar. E aí, muito do que a gente vê hoje da utilização de música nos hospitais é numa perspectiva de tentar transformar aquele ambiente um pouco mais agradável, menos hostil, né? E aí, olha que coisa assim meio paradoxal. A gente humaniza o ambiente. Será que eu consigo humanizar algo que não é humano? Porque na perspectiva da humanização, é quando a gente valoriza, né, o sujeito
o seu aspecto não só biológico, mas também biográfico. Eu respeito a sua singularidade, eu respeito a sua humanidade. A gente fala muito na humanização sobre acolhimento, sobre acolher. Ora, o que seria pensar na necessidade de humanizar, olhando para a essência, né, de cada um, mas sem esquecer de acolher. O que seria pensar nesse acolhimento, né, pelo Ministério da Saúde, pela Política Nacional de Humanização? Quando a gente pensa na Política Nacional de Humanização, o acolhimento, ele hoje é uma diretriz dessa política. Ela não precisa ter hora nem local para acontecer, não tem um profissional único responsável, todos são responsáveis pelo acolhimento dentro das unidades de saúde. O que é esse acolhimento? O acolhimento, ele inclui uma postura ética, que implica na escuta desse usuário, desse sistema de saúde, né? Em todas as suas queixas, em todas as suas necessidades biopsicossocioespirituais. E ela implica também no reconhecimento do protagonismo desse paciente dentro do processo de saúde e adoecimento, né? E aí eu gosto de pensar na proposta da promoção da saúde, ainda que na existência da doença, entendendo o conceito, né, da Organização Mundial de Saúde, que a saúde não é apenas uma reflexão biológica, mas ela é um macro em que um total bem-estar físico, mental, psico, socioespiritual. Então, assim, se a gente pensar que a definição da Organização Mundial de Saúde está dizendo que é o total bem-estar físico, né? Acabou para a gente. Quem aqui tem saúde? Ou seja, quem aqui tem o total, né, bem-estar físico, emocional, psíquico, social? É uma utopia pensar em saúde a partir desse conceito da OMS. Então, mas é uma reflexão para a gente dar uma abertura para que a gente possa trabalhar a promoção da saúde, ainda que no ambiente de doença. Então, eu posso trabalhar a promoção da saúde pelo acolhimento, por essa postura ética, a partir da escuta, não só de uma escuta ativa, em que eu busco esse usuário, né? E para fazer música, né, numa unidade hospitalar, eu preciso utilizar dessa minha escuta ativa e sensível. Porque eu preciso conhecer esse meu paciente, eu preciso olhar para ele, eu preciso reaprender a ouvir o que esse paciente diz. Um estudo de humanização hospitalar de 2012, que eu fiz na unidade no Hospital Barra D'Or, que é um hospital da Rede D'Or São Luís aqui no Rio. Na época eu trabalhava lá, e o paciente na unidade de terapia intensiva, ele respondeu que ele não se sentia ouvido, não se sentia tocado, não se sentia olhado. E como que eu posso dizer que isso é uma unidade que preza pela humanização? E na possibilidade de trabalhar com a musicoterapia nessa unidade hospitalar, eu preciso valorizar o sujeito, eu preciso valorizar aquela pessoa que está na minha frente, né? Então, o primeiro passo numa anamnese e pensar numa busca, né, na entrevista musicoterápica, é tentar entender e compreender quem é aquele ser, quem é esse universo musical que o compõe. Então, a minha crítica hoje, por exemplo, à utilização de música por não musicoterapeutas em unidades hospitalares, ou, né, que sejam músicos formados aí em cursos, que eu já vi que tem cursos de músicos para hospitais, medo disso aí, mas tudo bem. A minha grande preocupação é justamente o despreparo para atuar frente às respostas humanas a partir da utilização da música. Então, a gente tem hoje uma preocupação muito grande de como que a gente pode pensar a musicoterapia não só pelo prisma do benefício da musicoterapia, mas o meu receio é que essa música ou a musicoterapia no hospitalar possa provocar um efeito iatrogênio, possa, de alguma forma, trazer malefícios até mesmo para a recuperação desse paciente. E aí vamos pensar de que forma. A gente, na musicoterapia, eu passo algumas informações muito simples para meus alunos. Eu dou aula na faculdade de enfermagem, na musicoterapia, mas também dou aula da medicina, farmácia e nutrição aqui na FRJ.
E aí eu tenho um projeto, né, de extensão chamado Oficinas Musicais, em que eu treino esses não musicoterapeutas para utilizarem a música com o objetivo de promoção da saúde. Então, minimamente, eu preciso introduzi-los em alguns conceitos que são da musicoterapia, mas que eu percebo que, sem aprofundar, eu posso evitar um processo iatrogênico no paciente. Então, a primeira coisa que eu oriento esse meu estudante de outras áreas é que, primeiro, ele vai ter que ouvir e conhecer esse paciente. Eu gosto muito de utilizar a técnica da musicoterapia ativa, né? Ou seja, de você dar a esse paciente ou construir a música com ele a partir do prisma dele. Somente ele, o paciente, sabe qual é o elemento da música, qual é a música ou parte da música que pode trazer benefícios para ele. Ele mesmo nem pode não ter consciência disso, mas pela coleta de dados, quando você entende o histórico musical dele, ele vai dizer, olha, esse estilo de música não, esse estilo de música sim. Né? Sempre que eu trato e treino esses meus alunos da graduação de outros cursos, eles buscam a música do paciente, a música que pode trazer efetivamente essa consonância com os processos hormonais e neuroendócrinos que a gente pode buscar na liberação de alguns elementos tão importantes como que são apontados na literatura, que uma das principais questões, não só para a humanização e acolhimento, é a utilização da música para diminuição da dor. E aí a gente precisa entender o que é a dor, né? A dor hoje, né, pela definição da Associação Internacional de Estudos para a Dor, ela é muito mais, muito maior do que a gente pensa, né? Ela passa pela perspectiva de uma experiência sensorial e emocional, né, desagradável, que pode ser associada a um dano real ou potencial, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente fala assim, a música reduz a dor, mas por que ela está reduzindo a dor? Onde que eu, utilizando a música de forma terapêutica com pacientes de imunidade hospitalar, eu consigo inibir esse complexo, essa cascata de eventos que acontecem a partir de uma ativação de um estímulo doloroso. Então, se eu tenho um estímulo doloroso que vai provocar, né, a ativação desse nociceptor, e aí pensando no processo da nocicepção, né, nesse processo de dor. Pensa nessas vias aferentes, então eu estou usando também uma outra vertente, Renata, já que você falou da neurociência, então essas questões eles vão conhecer, eu acho que vai ser bom a gente também conversar um pouco sobre isso. Então, quando a gente pensa nesse estímulo doloroso, e aí eu tenho uma ativação desse nociceptor, logo em seguida ele vai lá para o nervo periférico, vai para o córneo posterior, vai passar pela primeira sinapse, vai pelas vias ascendentes, chega lá no tálamo. Então, esse caminho aferente, depois ele faz o caminho inverso eferente. Então, onde que eu penso hoje que a música na unidade hospitalar ela age? E a gente tem alguns estudos para conversar sobre isso. Ela age já desde a ativação de nociceptores. Ela age na produção e liberação de outros componentes, outros neurotransmissores, que vão impedir todo esse processo e vão diminuir a experiência da dor. Porque não é só a sensação. Ela é além da dimensão sensória. Ela vai também, pensando na experiência da dor, ela tem uma dimensão afetiva, uma dimensão simbólica. Então, isso é importante de pensar. Não estava olhando o chat. Tá. Se alguém precisar, pode falar também. Agora eu vi o chat, desculpa. Teve um exemplo semana passada sobre a heterogeneia também? Que a gente, na disciplina, uma das pessoas, a Andressa, acabou comentando sobre essa questão justamente de uma iatrogenia por músicos tocando em hospitais, e aí quanto isso pode ser problemático, né? Não só benéfico.
Eu vou chegar lá. A gente vai, vamos refletir sobre isso. Eu não estou dizendo que não devam ter músicos. Eu acredito que a gente tem que ter musicoterapeutas nas unidades hospitalares para quando esses músicos chegam, a gente ter um profissional responsável para que isso não possa gerar uma iatrogenia. Aí eu vou estar feliz. Nesse dia que a gente tenha musicoterapeutas em todas as unidades hospitalares no Brasil, aí tranquilamente eu posso ter músicos. Porque aí, quando eu tenho um músico e eu, enquanto musicoterapeuta, entendo que aquele processo que ele está desenvolvendo não vai ser potencialmente benéfico para o paciente, eu, ao mesmo delicadamente, vou dizer para ele: vamos propor uma outra atividade, vamos pensar, vamos repensar, e aí a gente conhece, e ainda vou estimular ele. Vamos fazer musicoterapia, meu querido? Porque você pode estar achando que está fazendo bem para o paciente, mas ao mesmo tempo ele vai estar desculpa o som, ele vai estar provocando um processo não benéfico nesse paciente. Bom, então a gente tem, nesse processo da ativação do estímulo doloroso, no processo de pensar em interromper essa nocicepção, a gente pode pensar que durante esse processo dessa experiência em que ela passa não só por essas estruturas, mas chega ao tálamo, mas também ela avança para o córtex sensorial, vai para as estruturas límbicas, vai para o córtex pré-frontal, e aí eu começo a atingir as dimensões não só sensórias, mas também afetivas e simbólicas. E aí, quando eu consigo perceber isso pela música, pela música que é do paciente, a música que é dele, né? Não adianta eu querer adivinhar, cantar ou produzir com ele um momento de música que nossa, essa música faz tão bem para mim. Para quem disse que faz bem para ele? Quer ver um exemplo? Estava eu lá no CTI agora esses dias com os alunos era uma Santa Casa, né? Um hospital religioso, e a gente não está nem aí, né? Que a gente quer fazer a música do paciente. E aí o paciente, alguns pacientes, vocês já vão estar, né? Parece que isso aí é universal. No momento de dor e desespero, vem a fé, vem a religião, vem a crença, e as músicas acabam sendo sempre religiosas, né? É impressionante. Mas também tem aquele paciente que vai pedir a música popular, né? E nesse processo que eu estou trabalhando, num processo bem simples de promoção da saúde por não musicoterapeutas. E aí, uma paciente chega para a gente, fala, a gente achando que ela ia pedir Roberto Carlos, ou ia pedir um louvor, né, evangélico, que tem, ou católico, enfim. E aí ela me vira e fala: queria muito se a gente pudesse cantar junto a música da Anitta. Então e ela era uma senhora de 78 anos, em um processo degenerativo, assim, irreversível, numa situação muito difícil, em que, depois ela contando, ela tinha muita saudade da neta de 9 anos, porque a neta de 9 anos é proibida de entrar no CTI. No CTI, na maioria deles, só se permite a partir de 12 anos. E ela não via essa neta há semanas que ela está internada na unidade hospitalar. E ela queria muito, porque a neta só cantava Anitta. E aí, nós, no CTI da Santa Casa, cantamos Anitta com a paciente. E o quão benéfico aquilo. Então, um paciente da terapia intensiva, você consegue ver, pelos sinais clínicos no monitor cardíaco, a resposta imediata do processo de musicoterapia. Então, a gente consegue ver esse processo da promoção da saúde agindo, né? Muitas vezes ele traz inicialmente uma ativação do sistema autonômico simpático, então a gente pode ter o início de um aumento de frequência respiratória, frequência cardíaca, né? Mas você percebe que após esses 15 minutos de liberação adrenética, e a gente começa a perceber como ele relaxa, como a frequência se equilibra, como a frequência cardíaca, respiratória, e eu consigo ver nesse desenho do monitor cardíaco como que ele entra em consonância com a música, porque essa música é a música dele. Então, esse processo biológico da música é importante para a gente, enquanto ciência da musicoterapia, mostrar o potencial de utilização da música e musicoterapia no unidade hospitalar. Eu fico pensando como a gente perdeu a oportunidade por questões políticas e hoje no Brasil
da gente não estar nesses 2 anos de pandemia nas unidades de terapia intensiva, né? Eu faço trabalho de terapia intensiva com pacientes em coma ou ventilação mecânica, com música e musicoterapia, e a gente percebe o quão eles conseguem levar esse potencial de tranquilidade pela liberação de endorfinas, a liberação de cefalinas. A gente tem um processo que foi medido pelo neurotransmissor de dor na saliva, a substância P, e a gente consegue ver a redução dessa substância na utilização da música como intervenção terapêutica numa unidade hospitalar. O que isso acontece? Eu diminuo a quantidade de analgésicos e sedativos, eu diminuo o tempo de internação, eu diminuo, eu promovo acolhimento e humanização, eu promovo saúde. Né? Então, eu percebo nesse paciente que passou na pandemia, né, milhares e milhares, 600 mil que morreram e provavelmente chegaram a ser entubados e passar por processos dolorosos, e os que recuperaram dessa experiência dolorosa vão levar, né, para o resto da vida essa lembrança dessa experiência, que ela pode até não ser sensória, mas com certeza ela vai ser uma lembrança de uma experiência afetiva que vai trazer dor para ele por muito tempo. E como a gente poderia ter estado nesse processo de tratamento e recuperação dos pacientes com Covid, principalmente dos em ventilação mecânica, nos casos mais graves, em que ele está impossibilitado de falar. Mas muitas vezes, enquanto a gente está buscando esse desmame progressivo da sedação para que a gente possa fazer a extubação, ele tem um processo de dor, porque é um tubo pressionando dentro da traqueia dele. É um processo muito doloroso. É um processo em que, quando ele foi entubado, ele estava sedado, ele não viu, ele acorda sem entender o que está acontecendo. Então, a gente recentemente, na unidade de terapia intensiva, também lá da Santa Casa, a gente pôde acompanhar um processo de extubação de um paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca. E a gente percebeu, né, pelos parâmetros oxi-hemodinâmicos do paciente, que ele apresentava uma melhora, uma resposta durante a música, que era a música dele, que o familiar escolheu para ele. E, de alguma forma, ele identificou. Estava com um Glasgow já bem superficial, né, 12, ele já estava bem, já tinha capacidade ali já de conseguir articular, mesmo ainda com tubo, já estava bem consciente, e a gente, então, fez esse processo com ele. No dia seguinte, que ele já estava estubado, ele trouxe para a gente o feedback. O quão a dor que ele estava sentindo no tórax, na traqueia, ele tem uma estratégia psicoterapêutica que é a gente desviar o foco, né? Não só a questão psiconeuroendócrina, mas também pensar na questão de que ele fala assim para a gente: eu esqueci que eu estava, por alguns minutos, entubado no CTI. Então, ele consegue trazer esse relato. Ah, desculpa, Márcia, eu não vi você com a... Agora que eu vi com a mão. Pode falar. Pode me interromper, Márcia. Não precisa levantar a mão, não. Fala. Eu gosto. Eu fico nesse processo online tão isolado e sozinho. E pelo menos a Renato, o Davidson, o Celso estão aí com a câmera aberta. Os meus alunos nem abrem a câmera. É isso. Fala, Márcia. Oi, querido. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Só para complementar que você falou por que nós não estivemos na pandemia, aí eu escrevi ali, tá? O Tome Essa Canção Como um Beijo, que é um projeto da Bianca Bruno, tá que é da graduação da musicoterapia na UFRJ. Nós estamos lá no Hospital Pedro Ernesto, convênio científico com a UERJ, e foi tão bem recebido pelo hospital que agora eles estão também no CTI pós-operatório, 2 atuações. Tá? E eu estou no núcleo dos cuidados paliativos e no CUC, no Centro Universitário de Controle do Câncer, com um grupo de laringectomizados, numa interdisciplinaridade, viu, querido? Com as maravilhosas Ana Caroline Peixoto e Ana Cristina Abreu. E outro complemento que eu queria fazer sobre música no hospital, que o hospital particular que eu trabalho recebeu um grupo voluntário de um coro católico, religioso, foi cantar na Páscoa. Eu, como musicoterapeuta do hospital, recepcionei o coro
que se apresentou em todos os andares. Eu fui de quarto em quarto, para quem ainda não me conhecia, porque eu, infelizmente, não dá tempo de atender todo mundo, eu explicava, vamos ter um coro religioso, católico, gostaria de ouvir, hoje não gostaria, abro a porta, não abro, e foi 100% de aprovação. Praticamente todo mundo que pediu para abrir a porta foi a favor, 100%. Quem não abriu é porque não queria, então já se posicionou. Então, a importância do musicoterapeuta, mesmo com músicos voluntários, amigos, parentes, enfim. Músicos são muito bem-vindos, sim, mas precisa realmente, tem que ter um objetivo terapêutico, mesmo no lazer. Vocês lá, vocês estão orientados, essas musicoterapeutas maravilhosas. Eu conheço o projeto, acompanho da Bianca, com Marli, com Beatriz. Então, assim, esse projeto é lindo, é necessário e é da musicoterapia. É feito por musicoterapeutas, também temos músicos e tal, mas é feito por musicoterapeutas. Então, isso é completamente diferente. Então, o mínimo que a gente precisa é orientar esses nossos não musicoterapeutas para que a gente possa realmente evitar situações em que ele vai ativar um processo terapêutico que ele não vai dar conta. Ele vai iniciar algo de sensibilidade nesse paciente a partir daquela música e aí ele vai embora. E aí deixa o paciente assim. Né? Então, como ele conduzir? A gente, na saúde pública, a gente tem na dependência química, né? Na parte de usuário de álcool e drogas, a gente tem um processo terapêutico chamado intervenção breve, que dura de 5 a 15 minutos e que eu estou fazendo agora, ultimamente, uns estudos sobre a utilização da intervenção breve pela musicoterapia na unidade hospitalar. Porque às vezes a gente não tem esse processo, já vou te passar, Andressa, peraí. A gente não tem esse processo mais longo, de 40 a 50 minutos, como musicoterapeuta. Mas eu posso propor uma intervenção breve de 5 a 15 minutos. A gente tem estudos europeus, americanos e meus também, que publicados falando sobre a utilização e a intervenção de 15 minutos na efetividade de processos neuropsicoendócrinos. Então, assim, é relevante, é importante, mas é preciso entender que quando eu ativo ou faço uma sensibilização com a música naquele paciente, eu não posso simplesmente fazer uma música e sair. Eu preciso finalizar aquele processo, ainda que minimamente não são terapeutas, não conhecem de processos psicoterapêuticos, mas eu trabalho com esses alunos da graduação de outros cursos da saúde para que eles desenvolvam a sensibilidade e a percepção do que a música está provocando no paciente, né? Então, assim, falo minimamente do princípio do ISO, sobre a importância da escolha do andamento ou de como você pode afundar um paciente que já está afundado ou você pode realmente levantar esse paciente. Então, eu trago sempre questões muito superficiais, mas que possam minimizar esses impactos negativos da utilização da música de uma forma geral por não musicoterapeutas, né? Vou deixar a Andressa falar. Fala aí, Andressa. Que bacana, Guna. Então, na verdade, você foi falando e foram vindo várias coisas, a Márcia também colocando. Eu trabalhei durante 10 anos no hospital psiquiátrico e o respeito da equipe referente à musicoterapia, ela ampliou muito, fortaleceu. Já tinha 3 anos antes, havia tido um musicoterapeuta lá também. Enfim, então tinha todo esse cuidado, sempre referenciava ao musicoterapeuta. Então, tinha atividade de música dentro do hospital, referenciava ao musicoterapeuta, enfim. E aí eu tive uma última experiência durante 4 anos em um pronto-socorro psiquiátrico do município. E eu tive muita dificuldade com os enfermeiros, mais especificamente os técnicos de enfermagem, porque música é de todo mundo, né? Todo mundo pode utilizar a música. E é complicado, assim, muitas das vezes, eles entenderem que o que a gente faz não é musiquinha, quando o próprio hospital também, no caso pronto-socorro, ele não te dá a possibilidade de ter um setting terapêutico, então você tem que se adaptar no que você tem. Então, muitas das vezes, quando eu ia fazer alguma intervenção nas intercorrências e o pátio ficava isolado, os técnicos de enfermagem ficavam de lado, porque eles queriam que algo entretesse os pacientes que estavam ali. Só que eles ficavam magrilados quando eu chegava, porque eu não ia lá para ficar tocando musiquinha, para ficar todo mundo, né? Era um processo muito de construção, então tinha uma escuta, tinha uma interatividade. Às vezes eu parava, que as pessoas acham que musicoterapia não tem momento de fala, nada, e ainda mais porque o paciente está em crise, né? Chega ali em crise. Pelo contrário, a música fazia... Eu falo... Né? A música fazia essa ponte total e era incrível como eles viam.
os pacientes vinham e melhorava mesmo o estado, sabe? Assim, saía da crise muito rápido, tinha casos que você via que não tinha necessidade nem de ir para internação. Saía dali, podia ir para um CAPS, dar continuidade, enfim. Mas eu sei que eu passei por um processo e não consegui findar, assim, criar essa cultura ali dentro mais forte, porque é incrível tanto que você tem que repetir, e dificilmente eles estão abertos para entender, porque acho que a ideia é, eu não sei, assim, não vou falar nada, não sei nem se aqui vai ficar gravado, né? Não vou falar para não expor, eu tenho as minhas questões, assim, a forma como eu faço a leitura disso, mas é incrível o quanto que a gente tem que desconstruir. Acho que o musicoterapeuta dentro de uma unidade, que seja educacional, que seja hospitalar, o quanto ele precisa desconstruir junto com a equipe para que eles entendam realmente qual que é a função e o papel do musicoterapeuta ali, de que não é para fazer musiquinha, é muito mais complexo que isso. Né? Então, aí, claro, a gente vai se adaptando, aí a gente vai para umas salas assim meio arranjadas, faz atividade ali, aí cria uma certa dificuldade da equipe de lá, porque tinha que estar lá para dar, né, para dar o suporte e tal. Enfim, você foi falando e foi me vindo isso muito forte. E outra coisa, Gunnar, eu acho que eu tive, foi com você, num evento da musicoterapia em São Paulo, e você comentou, eu fui apresentar a pesquisa que eu havia feito com a Teresa Raquel sobre a aplicação, utilização da mesa lira com dependentes químicos, e você comentou de uma pesquisa que vocês estavam aí bem empenhados assim, em realizar, que era com o pessoal que tinha câncer. Procurando identificar a frequência da célula e tal. Eu tô muito curiosa, tem muitos anos isso, e eu fico assim, gente, o que será que deu? Será que virou alguma coisa? Será que fez? Não fez? Porque eu acho que seria assim, porque hoje eu trabalho com a mesa, né? Com a mesa livroacústica, muito nos atendimentos, e é uma potência muito grande, em especial com depressão, com ansiedade. E eu acredito que pesquisas como essas que você estava encabeçando aí, não sei o que deu, que traria uma riqueza enorme, assim. Enfim, é isso. Eu vou comentar muita coisa que você falou, mas de repente o Davidson quer já também complementar, eu vou deixar ele falar. Na verdade, eu ia por outro caminho. Se quiser responder logo, Andressa, depois eu volto. Tá, então eu vou comentar. Bom, na verdade tem duas coisas aí que você traz que eu quero comentar. Uma é sobre a dificuldade com os profissionais da enfermagem, da utilização da musicoterapia por musicoterapeuta. A gente tem um problema, digo um problema porque é um problema conceitual que Lia Rejane e eu, na época, em 2010, acho que o artigo, deixa eu ver aqui, então, de quando que é? 2010 é um artigo que vocês escreveram, que foi publicado numa revista de enfermagem. 2010, eu compartilhei esse artigo isso. com o pessoal da disciplina, tá? Então, esse artigo 2010, para você ver, a gente tem um problema de construção semântica, que quando a gente traz uma tradução da Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, tem uma associação internacional de classificação das práticas de enfermagem, que é mundialmente utilizada em mais de 100 países. E aí esse material em que a gente classifica as intervenções, e as intervenções elas são categorizadas a partir de práticas baseadas em evidências, então elas são testadas e são retestadas, e aí a gente tem resultados esperados a partir dessa intervenção. O problema é que a intervenção lá 4.400 dentro da NIC, que é a Classificação Internacional de Enfermagem, traz a terapia musical, mas quando traduzida por brasileiro, eles traduziram, pasmem, como musicoterapia. E aí, quando a gente coloca isso na classificação da intervenção de enfermagem como musicoterapia, dá a impressão, ou de alguma forma dá a entender à enfermagem de que o que ela faz é musicoterapia. Mas, como vocês viram lá no artigo que a gente reuniu, ele é muito aquém do que a musicoterapia, né? Então, essa classificação, ele pensa só numa mudança de comportamento, de sentimento ou fisiologia, mas ela não aprofunda em que aspectos fisiológicos ou comportamentais ou questões sentimentais ela possa ativar e de que forma ela possa intervir. E aí, lá na classificação, ela coloca que, por exemplo, os profissionais de enfermagem, a partir do que ele chama de musicoterapia lá na enfermagem, coloca, por exemplo, como determinar o interesse do paciente pela música, identificar quais são as preferências musicais,
fazer seleções musicais, preparar fitas. Nossa, esse negócio de material gravado é um problema sério. Preparar fitas e equipamentos, disponibilizar para o paciente. E aí você começa a ver que o que ele faz é a utilização da música na enfermagem, e não musicoterapia. Até a professora Leila Bergold, quando ela traz na sua tese de doutorado, ela busca falar das encontros musicais, ou ela usa visita musical, né? Porque a enfermagem faz esse processo e tem bastante profissionais que utilizam a música, respaldados pela Classificação Internacional da Prática de Enfermagem, mas não como musicoterapia. Eles usam como terapia musical ou algo que a gente pudesse, na hora da tradução, rever. A gente, à época, eu cheguei a mandar um e-mail para a classificação, eles iam refazer em 2015, eles refazem a cada 5 anos, a classificação internacional passa por uma reavaliação, mas em 2015 não acompanhei mais, eu saí da associação na época, porque é tanta associação que a gente entra, a gente tem que ver onde a gente vai direcionar o nosso dinheiro, porque cada associação é um valor. Então, essa época eu lembro que eu saí. Mas essa tem que ser uma briga que é além de nós, pesquisadores, professores, mas temos responsabilidade sobre isso, mas também dos órgãos competentes para que possam também fazer isso de forma oficial, né? Para mostrar para eles que... e aí a pessoa da época me explicou que foi um erro de tradução semântica, que para eles não era music therapy, não era. Então, é uma questão de repensar na próxima tradução, de ter essa alteração, né? Eu não desisti, não. Cada vez que a gente fala sobre isso, eu lembro. Mas vou conversar sempre também com outros professores, outras pessoas da área que sejam mais envolvidas até na própria UBAN, que a gente possa pensar, ou minha Cláudia aí da MTRJ, que a gente possa fazer isso enquanto União das Associações Brasileiras de Musicoterapia, uma representação mesmo. Olha, eu acredito que foi um equívoco e isso abre brecha para que os profissionais de enfermagem possam se apropriar de um conhecimento que não é da enfermagem e tal, e isso acontece. Então, talvez eu percebo que esse teu conflito, assim, às vezes, com esses profissionais. Fora que é muita gente, né? Esse profissional é o cara que está lá em todo lugar e acha que é dono de tudo, mas não é, né? Ele tem que aprender a trabalhar de forma multiprofissional, forma multidisciplinar, né? Então, esse é um primeiro passo. O segundo que eu ia comentar com você sim, pois é. Em 2000 e alguma coisa, quando a gente se encontrou, eu devia estar fazendo o pós-doutorado em biofísica, na época, no Instituto de Biofísica da UFRJ, e à época, a minha supervisora, que é da biofísica, ela é graduada em física, ela trabalhava com uma forma empírica, vou usar qualquer música para ver se a célula de câncer metastático de mama responde. Por que a célula de câncer de mama? Porque é a célula que ela tinha. Também não tem nada, não tem nenhum porquê de nada. Esse artigo foi publicado à época, acho que em 2016, no Noise and Health, que é um jornal internacional interessante, e ela traz essa perspectiva de que na utilização da música, 3 músicas que ela escolheu aleatória. Pegou, eu não lembro agora o que era, se era Atmosphere, era Wagner, Beethoven, Quinta Sinfonia, que ela achou que ela queria achar alguma coisa, e uma de Mozart, que ela falou assim: poxa, o efeito Mozart não foi encontrado na célula. Eu falei: ai, gente, pelo amor de Deus, a gente já viu essa página de achar que efeito Mozart acontece nas crianças, nas células, em tudo, né? A gente tem que entender o que é e parar de generalizar isso. E aí ela fala assim, e aí, surpreendentemente, a música de Wagner é o que responde a célula, ela perde a capacidade de multiplicação e ela leva a apoptose, ou seja, a morte celular programada, e ela morre. E aí ela só publica isso, né? E aí, quando eu entro para esse laboratório, eu falei, bom, que bom, vamos agora buscar entender esse processo. Mas é um processo muito de construção dentro da biofísica, nessas ciências
básicas mais hard, porque tem todo um processo financeiro envolvido, porque para a manutenção de uma célula envolve muito custo, envolve um CNPq que isso era final de 2017, quando eu terminei. A gente ia iniciar a pesquisa em 2018. Não sei se vocês acompanharam o desmonte, né, do CNPq e uma série de coisas de 2018 para cá, a questão de verbas, o corte da universidade absurdo, então a gente não tinha nem como comprar os reagentes para manter as células vivas, os anticorpos, os antibióticos e para a gente preparar e manter a cultura celular dessa e de um outro de rim também que a gente fazia à época. Mas sim, eu acredito muito no trabalho do professor Marcelo Petralha, que é de São Paulo, na sonocitologia, né, que é o som das células. E aí, quando a gente vai olhar para a física quântica, a gente começa e percebe do poder da vibracional, não só das coisas, das pessoas e da célula. Tem um estudo muito simples que vocês podem pensar sobre a questão da vibração e a importância da música para a célula humana. Quando a gente vê uma reação de uma molécula de água a partir ou cristais de gelo, ou a própria molécula de água, quando ela recebe a mesalina ou a música, de uma forma geral. E ela consegue fazer uma mudança na conformação dessa molécula. E aí você começa a pensar, bom, eu tenho moléculas de hidrogênio, de oxigênio no ar, eu tenho moléculas de hidrogênio e oxigênio, e 70% do meu corpo é água. Então, você imagina a capacidade de transformação celular e molecular que a música é capaz de fazer no ser humano. É que nós ainda não compreendemos o mecanismo e não dominamos esse mecanismo, porque não nos estudos que a gente iniciou, a gente chegou a iniciar, né? E aí a gente começou a isolar as frequências, porque não era a música de 15 minutos de Wagner que fazia esse processo, mas algumas frequências específicas da conformação de acordes que fazia ter esse choque mecânico de ondas sonoras. É pura física. É pura física. Então, eu tinha um choque mecânico de ondas sonoras nesse meio líquido, que, pasmem, nós somos um meio líquido, nós temos 70% de líquido. Então, essa célula, nesse meio líquido, com a vibração das moléculas de água na célula, ela perdia a propriedade de multiplicação celular, ela perdia ela quebrava, né, a bicamada lipídica e ela levava à apoptose. Então, sim, eu percebo que isso, para mim, é o futuro assim, da musicoterapia no olhar micro, né? Sem jamais esquecer do macro, porque o psicossocial ele é importante, e eu acredito que nós, musicoterapeutas, dominamos hoje muito as questões da esfera psicossociais. Vejo muito na questão da saúde coletiva, na questão da atenção básica, mas acredito que para dominarmos ainda na atenção hospitalar, precisamos dessa profundidade de pesquisas que possam mostrar como esse remédio que é a música, que vai atuar nesses neurotransmissores, que vai atuar nessas cascatas químicas, que vai gerar um problema com a indústria farmacêutica. Estou nem aí. Nossa, e se eu consigo identificar a frequência sonora daquela célula, eu posso gerar tanto uma multiplicação, apoptose, ok, quando eu quiser, mas eu posso gerar uma multiplicação celular também. E eu ter a replicação celular também dessa célula impactada pela frequência. Então, é um trabalho muito demorado, que a gente, em 2018, não teve verba para manter. Eu levei a estufa, que é uma estufa que não precisa de CO2, é uma estufa que é apenas térmica para manter temperatura corporal e manter o ambiente adequado para a replicação celular, isolada acusticamente, e a gente usa um decibelímetro para a gente poder mensurar qual é o impacto dessa vibração. A gente percebeu que há infrações, ou seja, abaixo aí de 40 decibéis, a gente teve resposta abaixo de 20 seria, né? Entre 20 e 40, até naquele congresso lá que a gente estava lá em São Paulo, teve um cara da Holanda, se não me engano, que ele falou isso, dessa resposta com infração. Então, ou infração ou do ultrassom, né, que é acima de 20 mil.
a gente tem respostas muito interessantes, ou seja, por células, e perceba, esse estudo que a gente fez foram células inaudíveis. Elas não tinham capacidade auditiva. Então, eu não tinha como botar o elemento auditivo numa memória musical celular que a gente pudesse pensar, ou a partir do prisma da mitocôndria, que traz toda essa memória genética que a gente tem. Então, se eu penso nessa célula que tem essa capacidade, dessa memória genética, eu não estou trabalhando com uma célula auditiva. Então, tudo isso é pensado quando a gente propôs esse estudo. Então, o estudo, na época, foi interrompido. Eu espero que 2023 ou 2024 vai demorar para a gente se recuperar financeiramente, até por conta da pandemia, enfim, uma série de questões. Não que eu seja a favor desse governo, eu estou gravado mesmo, posso deixar registrado. Mas eu espero que a gente realmente tenha incentivo para a ciência e para a pesquisa, porque a gente só desenvolveu tudo que a gente conseguiu da Covid agora porque a gente teve investimento. E a gente, sem dinheiro, a gente não faz ciência. Eu paguei do meu bolso para fazer a pesquisa de cortisol. Né? Então, assim, até acho que num desses eventos eu comentei sobre a pesquisa que a gente fez com pacientes com câncer, né? Eu também sou da oncologia, né? Eu também fiz oncologia, e a gente fez um experimento com pacientes com a audição. Essa escolha da audição, já vou passar, Davidson, é que eu me empolgo, falo muito, mas me interrompe. E aí, quando a gente trabalha com paciente na unidade hospitalar, por exemplo, paciente câncer, ou então Márcia com paciente de cuidado paliativo, primeiro princípio do cuidado paliativo, controle de sintomas, controle da dor. Então, se eu tenho hoje estudos que mostram que a musicoterapia, e mesmo a música utilizada por não musicoterapeutas, ela tem impacto na redução de dor, eu preciso institucionalizar isso. Eu preciso fazer isso, ser um profissional que seja contratado pelaquela unidade, porque reduz a quantidade de fármacos que eu vou utilizar no paciente. Então, eu tenho possibilidade de pacientes com estudos aí numa avaliação numérica de 1 a 10, a gente acredita que o paciente que vai de 1 a 4, que são medidas não farmacológicas, são medidas como, por exemplo, a musicoterapia poderia estar inserida nesse processo. Então, antes de eu entrar com analgésicos ou anti-inflamatórios AINES, né, num estágio aí de 4 a 7, ou eu posso potencializar essa utilização desse analgésico com a musicoterapia e ter redução. A gente tem estudos hoje mostrando a redução de dor desse paciente. Esse estudo que a gente publicou agora recentemente sobre a música e câncer, e sobre distress, que é uma dor emocional, que ela é um termo utilizado nos Estados Unidos para determinar essa dor emocional, esse estresse emocional para os pacientes com câncer. A gente conseguiu respostas significativas estatisticamente para a redução de dor desse paciente, com 15 minutos. Então, esses 15 minutos foram pautados em outros estudos publicados tanto no Nordic Journal, quanto no Musicoterapy também da Associação Americana de Musicoterapia, que já mostram essa intervenção breve, que vai em torno de 5 a 15 minutos, mas que tem respostas fisiológicas importantes, porque, como eu falei, a gente já domina uma série de conhecimentos, né, psicossocioespirituais, e agora, por exemplo, o meu foco hoje é buscar respostas biológicas, ou respostas não só fisiológicas, mas pode ser até patológicas dentro desse processo, mas respostas biológicas que a gente, a partir da utilização da musicoterapia numa unidade hospitalar. Praticamente, particularmente, eu me aproximo muito dos pacientes com câncer, porque os estudos mostram também que em algum momento desse processo de tratamento ele vai ter um processo de internação, seja para fazer um processo ainda adjuvante, ou seja, após a quimioterapia, após o tratamento, ou seja, um processo neoadjuvante, ou seja, um processo de cirurgia, ou seja, um ambulatório que às vezes é dentro de uma unidade hospitalar. Então, eu posso me aproximar desse perfil, e sabendo que a gente vai provocar e vai promover saúde desses pacientes. Então, pacientes com câncer, pacientes com cuidados paliativos, que não é só câncer, eu tenho pacientes de doenças neurodegenerativas, pacientes de insuficiência cardíaca, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, as próprias neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, que a gente sabe hoje do potencial que tem a música. Recentemente também
está em processo aí de publicação, uma revisão sistemática que a gente fez junto com outro professor da física lá também, Tiago Sanches, da FRJ, que a gente fez uma análise de quais parâmetros neurológicos são ativados durante esse processo da escuta de música com pacientes com Alzheimer ou perda de memória, ou de que forma eu consigo ativar a memória, quais são os caminhos neurológicos para a ativação da memória a partir da utilização da música. Então, esse também está em vias de publicação. O problema é que quando eu tenho um aluno da graduação, esse foi um da medicina, que fez, eles passam um ano, eles não conseguem, não finaliza e muda, porque vai para o internato, vai para não sei o quê, e o negócio não termina. Aí tem que catar outro, porque a gente não consegue abraçar o mundo. A gente precisa de colaboradores na pesquisa, nem tenho essa pretensão de fazer sozinho, porque a gente não dá conta, e é para não dar conta, porque se a gente der conta, a gente também adoece nesse processo. Bom, Davidson, depois dessa minha elucubração aí sobre a provocação da Andressa, tá. vamos ouvir você. Oi, Renato. Só um instantinho, deixa eu só... Desculpa, Davidson, só passar na sua frente, só para dar uma informaçãozinha, né? O Gunnar mencionou aqui o trabalho do Marcelo Petraglia, né, com do estudo do som das células e tudo mais. A dissertação de mestrado do Marcelo Petraglia é super interessante. Ele analisou o efeito da música sobre a taxa de germinação de feijão. E aí, ele inclusive achou, o resultado eu acho que é mais interessante ainda, que heavy metal funciona melhor do que música clássica para fazer o feijão crescer mais, por exemplo. Então, é uma coisa super bacana da gente pensar isso e desmistificar mesmo todas essas coisas aí que a gente ouve de efeito Mozart e outras coisas do tipo, né? Então, só dar essa informação aí, que é muito bacana. E só para complementar, o Davidson vai aí, guarda, esquece não, Davidson. Mas só para complementar, em 2015 também, na Austrália, estava tendo um estudo sobre a utilização do rock, aquele AC/DC, acho que é isso, né? AC/DC, uma banda. E aí, que estava tendo efeitos também, não em células, mas eles estavam buscando esse efeito em alguns pacientes com distúrbios neurológicos também, falando sobre a utilização do rock pelo AC/DC. Era super empírico, eles que escolhiam, não era o paciente, mas eles estavam entendendo que, num processo degenerativo, provavelmente a frequência utilizada nas dissonâncias ou naquele estridente ou algo dentro daquela frequência ou na geração daquela frequência a partir do somatório das notas possa estar gerando essa resposta fisiológica nos pacientes, né? Então, isso ainda está incipiente, você vê, 2015. E provavelmente deve ter passado também por uma interrupção da pesquisa por conta da Covid. Então, mas tem pessoas já entendendo e pensando, né, para além dessa questão de, vou cantar uma música calma. Eu falei, gente, paciente... Davidson, rapidinho. Eu estou fazendo supervisão de estágio de musicoterapia de 2 pós-graduandos lá em Macaé. E aí, aí o musicoterapeuta, o estagiário, ele falou assim, o paciente queria cantar uma música evangélica, pediu aquela do Zaqueu, né? Como Zaqueu, quero... E não sei por que, inconscientemente, o musicoterapeuta estagiário, ele virou e tocou no andamento, que a minha preocupação, ela estava no processo de quimioterapia, recebendo infusão, com alopécia, com fadiga, com uma série de comorbidades provocadas pelo tratamento, ou seja, né, aquele famoso que a gente ouve, né, o cara não morre do câncer, mas morre do tratamento, mas enfim, realidade seja dita, os tratamentos levam muito sofrimento. E aí, nesse processo, eu falei, bom, se ele toca o tradicional, como Zaqueu, falei, meu Deus, agora que vai afundar ela agora, que ela já estava chorando antes de começar. E aí ele me puxa no andamento mais acelerado, eu falei, gente, e quase virou um pagode, virou um pagodinho. Tá, 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 tá. Eu falei, maravilhoso. Eu falei, você teve percepção disso? E ele falou, não, eu simplesmente fiz, assim. Então, aí no estágio, aí na musicoterapia eu falei, não pode ser isso.
Como musicoterapeuta, você não pode usar automático a percepção. Você tem que entender do processo de por que você está construindo isso, por que você está construindo esse processo assim, nesse andamento. Então, talvez você identificou o estado mental da paciente, ou seja, pelo ISO, e você foi buscar que, a partir desse estado mental, eu poderia modificar e gerar a possibilidade de falar assim, aquele famoso de alegria, porque a alegria encontrou na música dela. Porque se ela gosta de rock e eu canto como Zaqueu, acabou para a gente. Não vai encontrar essa consonância com o estado mental da paciente e vai gerar um desconforto, que pode ativar o meu sistema simpático e a paciente ter uma hipertensão. Então, não faz sentido a gente promover isso. Então, para eles, na musicoterapia, tem todo um processo musicoterapêutico que eles precisam compreender. Eu lembro da Suzanne Hammer, que é da presidente da Associação de Música e Medicina dos Estados Unidos, que ela estava nesse congresso também, aliás, saudades dos congressos presenciais, estava nesse congresso em São Paulo e ela falava, alguém perguntou da plateia, Suzane, você acha que o musicoterapeuta ele precisa conhecer música, ser um bom instrumentista, música? Ela falou, não acho, não. Eu tenho certeza que ele precisa ser um excelente músico. Ele precisa dominar o seu instrumento. Se ele vai utilizar a música e seus elementos, ele precisa ser um excelente músico. Ele precisa desenvolver o ouvido musical, ele precisa conhecer de teoria musical, até para ele poder entender desses processos que são ativados a partir da música e seus elementos. Senão, se eu não domino esse processo, eu vou ser mais um profissional utilizando a música e podendo provocar o efeito contrário àquilo que a gente espera. Então, fala, Davidson. Pensando nessa questão dos efeitos contrários, agora puxando o que você falou, né? Na potencialidade da musicoterapia, nas interfaces, nos limites também, a gente tem discutido muito sobre música e promoção de saúde. E eu penso, será que o argumento da justificativa da musicoterapia está nos efeitos iatrogênicos? Né? Uma vez que a gente tem tanto estudo sobre a relação entre música e neurociência, música na medicina, a questão de utilizar a música que o paciente gosta, isso é tão básico, né? Será que isso é exclusivo, né, para a gente falar que é da musicoterapia? E outra coisa também, o musicoterapeuta, no contexto hospitalar, vai utilizar o verbal também. Será que ele está preparado para esse manejo verbal? E será que esse uso do verbal por um musicoterapeuta não poderia ser heterogêneo? A gente teria que ter um trabalho, um atendimento interdisciplinar com a psicologia também, né? Então, que eu venho pensar e discutir isso, colocando lenha na fogueira, para pensar nas interfaces, potencialidades, limites também da musicoterapia. Você tocou num ponto, eu adoro essas provocações. Você tocou num ponto muito sensível. Eu vou te dizer por que a gente não precisa do psicólogo, porque eu não vou entrar nas intervenções psicológicas, eu não vou entrar na psique, na profundidade que a psicologia entende os processos das doenças da alma, ou seja, do estudo da alma, que é o estudo da psique, que é o estudo da psicologia. Eu vou trabalhar enquanto terapeuta na promoção da saúde, no tratamento, na reabilitação, no comportamento, ou seja, pela definição de musicoterapia. Eu vou me apoiar no que a musicoterapia é e o que ela representa. E, enquanto profissional de saúde, todos os profissionais de saúde têm formação em psicologia mínima, aquela psicologia em saúde, psicologia em musicoterapia, psicologia na enfermagem, psicologia em nutrição. Então, assim, a gente conhece alguns princípios de processos psicológicos que a gente pode e deve buscar uma formação. Então, a Lia Rejane, na época, ela sempre falava assim, vocês têm que fazer uma formação na área de ciências em psicologia, alguma coisa, vocês têm que ser um excelente terapeuta. Não basta ser um excelente músico. Eu trabalho com duas margens desse rio. Eu trabalho com a música e trabalho com a terapia. Então, eu preciso ser um excelente terapeuta. Se eu sou um terapeuta que eu vou buscar a verbalização durante a minha terapia, isso vai depender de como eu encaro e como eu utilizo isso no meu processo. Eu sou, particularmente, um terapeuta que gosto de interagir verbalmente com os pacientes. Eu gosto de provocar respostas a eles, quando, para além da música,
e outros processos aí de IM e outros famosos teóricos que eu não vou nem citar, que são contra o verbal, eu não sou contra, porque cada paciente responde de uma forma. Eu posso ter todas as respostas que eu quero a partir somente da música e seus elementos. Ótimo. Mas se eu não tiver? E se aquele dia aquele paciente não está afim de escutar ou de fazer música ou de a partir da música, mas se ele está precisando de ouvir outra música, que é a música da minha voz. As pessoas não entendem, não veem o prisma que é olhar a verbalização a partir da sonoridade que eu produzo. Então, eu sou musicoterapeuta e eu estou verbalizando, mas eu tenho um cantado, um fraseado que é verbal, mas que é música, que é um som, que é o elemento que tem um ritmo no falar. Então, quem disse que o verbal não pode ser musicoterapia? Eu vejo o verbal como um elemento da música, seja ela falada, né? O rap, ele é uma música falada, então ele não é música, é falado. Então, tem uma constante, tem uma tonalidade, tem uma pausa, que a gente sabe muito bem, quem já foi aluno de Lê Rejane e Marli, a gente sabe muito bem sobre a importância da pausa na música, a pausa na vida, a pausa em tudo, nos processos terapêuticos, que é o momento de esperar e provocar a resposta e esperar. Então, eu não vejo essa problema desde que estejamos preparados. Então, se eu sou um profissional de saúde, que eu tendo para o verbal, eu preciso me preparar. Eu preciso buscar uma formação. Tem formação em psicologia transpessoal, que é o meu sonho em fazer em São Paulo, que é mais de R$1.000 por mês, é absurdo, é maravilhoso, mas quer ficar um final de semana num retiro, pensando na música na transpessoalidade. Eu acho isso maravilhoso. E aí você busca se identificar com qual vertente terapêutica. E aí você se aprofunda. E a partir desse aprofundar, do estudar, a gente se prepara para ser o melhor terapeuta. Então, eu vou te dar um exemplo de um processo terapêutico de musicoterapia que eu fiz desde 2012 até 2022. Esse ano eu pedi afastamento. Foram 10 anos que eu trabalhei com musicoterapia com dependentes químicos e familiares, numa instituição filantrópica. E lá eu percebi que, para além do musical, eu precisava verbalizar, ainda que essa reflexão que eu fiz da música e do verbo foi agora, tá? Depois isso dá um artigo que eu vou anotar e já quero escrever sobre a música do verbo, mas deixa para lá. Então, assim, durante esse processo musicoterapêutico com dependente químico, eu percebia que a música provocava essa ação, era uma ação que provocava uma reação, tinha um momento da pausa, mas eu usava a verbalização para questionar ou provocar reflexões com pacientes dependentes químicos. Então, e ali eu tratava de dependentes químicos, familiares e codependentes, que alguns não gostam desse termo, mas esse é um termo utilizado em outros países e no Brasil, é aquele paciente que apresenta já comorbidades a partir da dependência do dependente. Então, ele larga a sua vida, ele vai se dedicar integralmente e, a partir do momento de um processo doentio, ele acaba, inclusive, alimentando o vício, mesmo inconscientemente, porque se o paciente deixa de ser dependente, ele perde a razão, o sentido de viver. Porque a minha vida é o dependente. Muito medo, né? Cuidado, muito alerta quando o paciente, na psiquiatria, ele transfere isso, né? A razão de viver meu hoje é fazer o fulano melhorar. Bom, fulano melhorou. Qual a sua razão de viver agora? Deu ruim. Então, ele está num processo também de dependência desse dependente. E lá nesse processo, aí, ó, viu? Ó, já tem mais gente aí falando da musicalidade comunicativa. Eu vou falar do verbo musical. Pronto, vou criar um negócio. E aí, eu uso isso lá, né? Então, assim, mas é como você falou, a gente tem que estar preparado não só para o verbal. E o não verbal? Porque enquanto terapeutas ou enquanto profissionais de saúde,
nós temos que lembrar que a tasésica, a forma como eu toco no paciente, a proxêmica, a forma como eu aproximo do paciente, né? O meu tom de voz, tudo isso pode ser interpretado de forma não verbal. A minha movimentação, a minha distância que eu mantenho entre o paciente e o terapeuta, tudo isso pode ser entendido como uma possibilidade não verbal negativa. Então, ele não quer se aproximar de mim, ele não me toca. Por que ele não me toca? Ele tem medo. Então, o não verbal, né, é o dito dentro daquilo que a gente imagina que o processo possa gerar. Então, assim, a gente tem que nos preocupar, sim, também com a possibilidade da interpretação do não verbal. Para pacientes neurotípicos, menos, mas para pacientes com processos psiquiátricos, a gente precisa se atentar, porque tudo que a gente fizer, ele vai interpretar de uma forma do universo dele, de referência dele. Então, isso é importante, eu falo isso pelos pacientes dependentes químicos e pacientes dependentes químicos graves, que não conseguiam ficar sentados. Era um processo de abstinência tão grande que eu tinha pacientes que tinham que ficar andando pela sala. E tinham que e o tempo inteiro saíam e paravam, e você começava a ver esse processo, e lá também a gente fez uma pesquisa sobre o nível de cortisol, porque sabidamente os níveis de cortisol trabalham nessa reação estressora e estão intimamente ligados com o processo de recaída dos pacientes dependentes químicos. E a gente conseguiu ver que em uma sessão de musicoterapia de 60 minutos, que não são 60, né? Em torno de 50, mas no total 60 minutos no processo, num set musicoterapêutico, preparado para isso, numa sessão de musicoterapia, feita por musicoterapeuta, eu consigo redução significativa de cortisol e eu consigo potencializar, ou seja, ser um processo adjuvante na recuperação de dependentes químicos. Quer dizer que a gente vai sair agora e ir para Cracolândia, em São Paulo? Temos que pensar, não é isso. Estou falando que é um setting musicoterapêutico, é num processo em que o paciente voluntariamente estava nesse ambiente, então tudo isso influencia na resposta da liberação desse hormônio para que a gente possa ter realmente efetividade no tratamento. Então, você precisa conhecer a sua clientela e você precisa se conhecer enquanto terapeuta. E só estudando. Então, para quem não é musicoterapeuta, ou para quem é musicoterapeuta, eu sempre falo, quer trabalhar numa unidade hospitalar, tem que buscar uma pós-graduação em alguma área clínica cirúrgica, numa área de cardiologia, uma área de terapia intensiva, que essas formações são para todos os profissionais de saúde, ele não é específico para uma área. Então, tem hoje as pós-graduações online, né? Assim, já existia há muito tempo. Então, é possível, então, enquanto musicoterapeuta, que a gente possa se apropriar desse conhecimento que é da área da saúde, que é onde a gente está ali buscando se fazer presente cada vez mais, né? Fala, Marcinha. Oi. Não, eu também estou aqui na campanha, que os musicoterapeutas se interessem por hospitais, e vou fazer minha propaganda, que eu trabalho num hospital privado de transição. Então, ao contrário de quase tudo que você falou aí, nós não temos CTI, não tem emergência. Então, é um ambiente assim bastante humanizado em todos os sentidos do ambiente e da equipe multi e intertransdisciplinar, né? Os colegas já entendem a musicoterapia e é um atendimento que está se ampliando, né? A rede mesmo que eu estou já vai abrir, parece que em Brasília e Curitiba também. Então, eu acho bem importante quem é da música que faça uma pós-graduação em musicoterapia, que esse campo está crescendo. Eu sou suspeita, mas é lógico que eu acho muito interessante. E é assim, para quem gosta de ser humano, né? Porque aquele público assim é um atendimento bastante intenso, porque você, bom, além do mais, eu sou paliativista, né? Que nós atendemos todo mundo que está no setting terapeuta. Entrou faxineiro, entrou cuidador, a filha, a neta entrou, tá no setting. Mas eu acho assim, é muito potente e sugiro muito para quem estiver nos ouvindo, quem quiser contar por aí, vale a pena. Eu estou acreditando
muito nesse crescimento no Brasil. Tem outras redes também fazendo esse atendimento, o Hospital de Transição. Era só isso. Então, esse campo do cuidado paliativo, ele possibilidades infinitas de trabalhar a musicoterapia em diversos pacientes. Eu vejo que a gente está já aproximando do fim, porque a partir de 1h30 sentados, vocês vão começar a fazer lesão por pressão no seu bumbum, e a gente não quer isso. E acaba que o rendimento acaba caindo, mas eu queria, nessa questão da finalização, pensar na unidade hospitalar que a gente não falou, mas que precisa ser olhada e pensada e estimulada a utilização da música, que é a unidade pediátrica hospitalar. Então, eu estou pensando num processo de tratamento, né, que a gente tem uma ruptura ali da vida dessa criança, mas que a gente busca todos os processos sociais, afetivos com a música, ótimo, mas sempre lembrando dos aspectos fisiológicos que a gente pode em se fazer valer para as crianças, né? Então, a gente pode sempre pensar na questão da frequência cardíaca ou da pressão arterial, da frequência respiratória, a gente pode lembrar da percepção de dor, que vai impactar no que é a experiência de dor para essa criança, que é um indivíduo em formação e que vai gerar traumas ou unidade de significação para o resto da vida. Então, que nós, enquanto musicoterapeutas, podemos amenizar esse sofrimento, né? Cicely Saunders, que é uma das precursoras do cuidados paliativos, sempre nos diz, né, que a dor, ela é uma opção, ela é uma realidade, mas o sofrimento, ele só acontece quando a gente não cuida, que nenhum paciente deveria sofrer, que esse sofrimento é nossa responsabilidade a partir da mitigação da dor, a partir do acolhimento proporcionado por meio da música, dessa mudança. Eu nem falei, né? Mas, assim, existem estudos que a gente começou a trabalhar aqui no Grupo de Pesquisa em Música e Musicoterapia, o GPMUS, aqui na universidade, que fala sobre por que a gente fala, né? Nossa, estou me sentindo tão bem nesse ambiente com a música. Então, é só lembrar da conformação molecular da água e do hidrogênio que a gente tem no nosso ar e a capacidade que eu tenho de reorganização dessas moléculas a partir da música. Então, sim, eu consigo mudar a vibração da música por conta desses choques, dessas moléculas, a partir da vibração das ondas sonoras que são emitidas quando eu canto ou quando eu coloco uma música. Então, assim, é um princípio científico dizer que eu consigo transformar o ambiente, porque eu transformo a conformação molecular do princípio básico que está no nosso suspenso no ar, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio, da composição das gotículas que estão no nosso ar. Então, isso é científico. Fala assim, nossa, como é que eu posso transformar aquele ambiente? Mas lembrar que é a música que tem significação para as pessoas. Gosto muito, passei uma experiência muito interessante numa unidade de ambulatório que tinha sons, mas não sei se não era exatamente sons da natureza, mesclava algo do som da natureza com uma frequência assim muito que trazia uma calma, uma sensibilidade para o procedimento que a gente precisava, porque eu precisava que esse paciente mantivesse esse pulso cardíaco diminuído, e eu tivesse uma condição de controle da ansiedade. Mas eu gostei muito dessa questão dos sons da natureza nesse aspecto. Se você for pensar assim, eu tenho que usar uma música ambiente porque a minha direção quer que eu coloque uma música ambiente. Gosto da possibilidade de mesclar ondas sonoras com a música de natureza que ainda a gente consegue pensar em algum lugar onde primitivamente geracionalmente a gente vem, né, que é fora das cidades, fora desses ambientes urbanos. Então, de alguma forma, ainda que inconscientemente eu faça
retrospecto e busque a identificação com essa música. Né? Eu tenho muito receio de música ambiente, né? Em vez de proporcionar uma melhora nessa atmosfera, eu vou piorar, porque a música, principalmente música com letras, músicas com letras em português, onde a gente entende e compreende, pode ter gatilhos emocionais que vão prejudicar o tratamento do paciente. Então, eu, por exemplo, seria contra essa questão de música ambiente com a letra, né? Em compensação, a gente vê músicas ambientes em inglês, quando você para olhar a letra, você fala, meu Deus, a letra é a pior coisa que existe, mas a música é gostosa de ouvir. Aí você fala, bom, se o paciente não está entendendo, está gostando da música. Uma vez o paciente ainda falou assim, que eu falei, vou mudar, porque a letra não era bem interessante. Aí a paciente falou, não, não, volta, volta, ai, que delícia essa música, deixa aí. E ela estava aqui, ó, curtindo a música falava em morte, em destruição, e não sei o que. Eu falei, bom, tá ótimo, né? Deixa para lá. Mas se o elemento sonoro, de alguma forma, trouxe um benefício para ela, quem sou eu, enquanto musicoterapeuta, para questionar, né? O que faz bem para o outro. Só o outro sabe dizer aquilo que lhe faz bem. Eu posso tentar buscar, eu posso buscar essa anamnese, essa coleta de dados, essa informação, esse histórico musical, mas só o outro sabe aquilo dentro da sua subjetividade, aquilo que lhe é realmente pertinente para o seu bem-estar, para a sua promoção da saúde. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha provocado reflexões em vocês e contribuído, de alguma forma, para essa conversa da música e musicoterapia no ambiente hospitalar. Ô, Gunnar, muito obrigado. Né? Acho que assim, a gente sai desses encontros assim, muito provocados, né? E eu acho que isso é muito bom, né? Porque a gente sai com esse movimento de buscar mais coisa, buscar mais conhecimento, buscar sistematizar ali uma prática, buscar ampliar nossos postos de trabalho, né? Então, acho que isso tudo é super importante sempre, tá? E muito, muito obrigado pela sua generosidade aí de compartilhar todo esse conhecimento, todas essas informações aí com a gente. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Vamos fazer uma foto para guardar esse momento, Renato? O que você acha? Se as pessoas quiserem abrir as câmeras ou não, aí a gente faz aí? uma... Quer que eu faça? Posso fazer o print aqui. Tá, beleza. Vamos ver se mais alguém vai... Silene, escrevemos um artigo junto da pós dela, maravilhosa. Vou botar o print aqui. Então, todo mundo pronto? Uhum. Aí, então vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se está todo mundo de olho aberto. Que ainda tem isso, né? A gente ainda tem que... Esse novo modelo de foto, né? Pronto, ficou ótimo. Vou te mandar, Renato, que aí você divulga para eles. Tá, joia. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Hoje a gente está encerrando esse nosso ciclo aí de mesa de debates, né? Essas mesas todas, elas estão sendo postadas no meu canal lá do YouTube. Depois a gente pode compartilhar aí o endereço, mas vocês podem procurar Renato Sampaio, né? E aí vocês vão achar lá o meu canal. E até tem tanto as mesas que a gente está desenvolvendo dentro dessa disciplina de música e promoção da saúde desse ano, quanto as que a gente promoveu da primeira vez que a gente ofereceu a disciplina no ano passado também, tá? E aí aqui já fica o convite para todos e todas, né? A gente vai desenvolver aí como uma atividade final da nossa disciplina, um simpósio internacional de música e promoção da saúde no dia 16 de julho. A gente ainda não tem os horários, não tem a programação, mas vocês podem aí já se organizando, né? E quem quiser eventualmente estar pensando até em apresentar alguma coisa, pode estar entrando em contato comigo ou com o professor Davidson, que aí a gente vê como que a gente encaixa essa participação aí também dentro dessa programação. Esse evento vai ser online, gratuito e aberto aqui pelo Zoom também para todos os interessados. Okay? Então, muito obrigado a todos e todas e bom final de tarde aí para vocês. Bom fim de semana. Muito obrigado de novo, pessoal. Gunnar. Nada, tamo junto. Um abraço. Obrigado, Gunnar. Abraço a todos.